Olá, meu caro confrade. Sugiro que antes de videar esse conteúdo já tenha videado o grande clássico Laranja Mecânica. E por obséquio, deixa seu like e se inscreve no canal. E aí, galera do mal, beleza? Se você não entendeu esse comecinho, é porque o personagem principal do filme, ele fala desse jeito, meio engraçado, meio diferente. O vídeo é sobre o filme, então vai ter muito spoiler aqui, tá bom? Vamos lá, esse filme, Laranja Mecânica, ele é baseado num livro do mesmo nome. O filme gira em torno do Alex, que é um rapaz de classe média que à noite é líder de uma gangue que sai para fazer baderna, arruaça, aprontar altas peripécias muito serelepes, desde espancamentos até assaltos, até morte. Só que o Alex tem uma personalidade muito forte e ele, como líder do grupo, acaba se desentendendo com o grupo quando eles tentam reivindicar a liderança. E ele vai lá e acaba brigando com os membros, bate nos membros e ele sofre uma traição. Exatamente no mesmo dia que ele comete um assassinato que pra mim pareceu dolo eventual, o que acarretou na prisão dele. Só que ele não aguenta ficar na cadeia, ele quer de qualquer jeito sair, então ele vê uma oportunidade de ouro, um programa novo do governo que busca reeducar os presos para eles não fazerem mais maldade. E ele se candidata como voluntário para participar desse programa como cobaia para conseguir sair rápido da cadeia. Porque esse programa dura mais ou menos 15 dias e depois, comprovado que ele não é mais mal, ele é liberado. E é aqui que a gente começa a nossa análise mais psicológica sobre o filme. Daqui pra frente a gente vai começar a falar bastante do que é possível, do que não é possível e da análise do filme, de por que aquelas coisas acontecem. E bom, o programa do governo funciona de que forma? Eles basicamente pegam o Alex e criam nele aversão à violência e sexo. Como eles fazem isso? Durante esse período que ele está nesse tratamento, eles injetam no Alex uma substância que causa náuseas muito fortes. E durante o efeito dessa droga, eles forçam o Alex a ficar assistindo imagens de violência e sexo de todas as formas. Inclusive, ele usa um aparelho nos olhos que impede ele de fechar os olhos. Então ele assiste tudo enquanto ele sofre o efeito da droga. Ele vai assistindo aquelas náuseas enquanto vê os vídeos. E ao passar todo o processo, no final ele não consegue mais ver ou participar de violência sem sentir aquela náusea. E aí vem a questão, aquilo seria possível? Aquilo é real? E a resposta é sim. Aquilo é nitidamente baseado no conceito do behaviorismo, de condicionamento. E como funciona basicamente? O condicionamento do behaviorismo funciona mais ou menos assim. Aquela droga que eles aplicam no Alex, a gente chama ela de estímulo incondicionado, porque ela vai causar as náuseas nele independente de qualquer coisa. E pareado ao efeito das drogas, eles forçam o Alex a assistir vídeos de violência explícita e sexo explícito, que a gente chama de estímulo condicionado. Porque depois de um tempo, o cérebro aprende que violência e sexo causam as náuseas. As náuseas viram respostas reflexas da violência e sexo. Inclusive, ele também desenvolve a versão à Nona Sinfonia de Beethoven, que era a música favorita dele, e ele desenvolve a versão porque a trilha sonora desse tratamento eles usam a Nona Sinfonia. Isso começou com Pavlov. Ele estudava a saliva dos cães. Toda vez que o cão vai se alimentar, ele produz uma saliva diferente, ele saliva muito. E Pavlov percebeu com o tempo que o cachorro começava a salivar a partir de estímulos que aconteciam momentos antes dele pegar a ração. Ou seja, o Pavlov tampou a visão do cachorro e começou a fazer o barulho. Momentos depois desse barulho, ele dava comida pro cachorro. E ele fez isso algumas vezes e ele percebeu que depois de um tempo, só o barulho já fazia o cachorro começar a salivar. Então ele foi fazendo outros testes e viu que ele consegue condicionar esse estímulo, pareando um estímulo incondicional com um condicionado. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo mostrando isso, que chama o cão de Pavlov, alguma coisa assim. Depois disso, começou a ser muito estudado isso, e em 1920, John Watson fez um experimento com um ser humano. Ele criou a fobia em um bebê, é conhecido como o experimento do pequeno Albert. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição também, se vocês quiserem ver, porque ele filmou isso. E isso que fizeram com o Alex, funciona? Bom, parcialmente, é uma solução bem rasa que a curto prazo pode demonstrar um resultado bom, porque eles criaram aversão à maldade. O Alex não deixou de ser mal, ele continua sendo mal, ele é meio que impedido de ser ele mesmo. Ele não consegue praticar maldade, mas ele tem o desejo da maldade, ele quer praticar violência, o famigerado entra e sai,
Ele só não consegue. O que entra numa questão até filosófica, se vale a pena isso ou não, se isso é humano ou não. É que nem, por exemplo, quando... E isso eu vejo muito acontecer de hipnoterapeuta. A pessoa procura o hipnoterapeuta querendo parar de fumar e ele simplesmente só cria aversão a cigarro para a pessoa. Vai lá e fala que a pessoa vai passar mal, sentir nojo toda vez que vê um cigarro. É basicamente a mesma coisa que fizeram com o Alex. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê isso não funciona, o porquê isso é ruim. Mas agora vamos voltar pro filme. Depois que acaba o tratamento dele, passa todo o período de condicionamento, ele é exposto a uma apresentação de pessoas que vão julgar se ele está apto a voltar para a liberdade ou não. Ele não consegue responder à violência, nem a sexo, ele não consegue, ele sente muita aversão, o que antes ele entraria de cabeça. Só que, quando ele sai da cadeia, ele passa por várias situações de violência, que ele não consegue nem reagir e nem interagir com ela, porque ele passa muito mal. Ele acaba parando depois de ser espancado na casa de uma das vítimas dele. E ele arma para usar o Alex como instrumento catalisador contra o governo. Porque ele é contra o tratamento que eles implantaram na cadeia, que ele é dos direitos humanos e acha aquilo radical demais. E ele sequestra o Alex junto com aliados dele, tranca o Alex num quarto e faz ele ficar ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven, que era a música favorita dele, só que era trilha sonora usada durante os vídeos que criaram a versão dele. Como estava pareado, ele criou a versão à música também. Então só de escutar a música ele também sentia as náuseas, como se estivesse participando de algo violento ou vendo cenas de violência. Aí então ele não aguentou a tortura e se jogou pela janela do segundo andar. Só que ele não morreu, ele foi pro hospital, ficou hospitalizado um tempo, entrou em coma, pelo que deu pra entender, ele entrou em coma. E após ele acordar, o ministro da justiça procura ele para favorecer a própria campanha, falando que o governo aboliu aquilo e que o Alex já tá recuperado, tá 100% de volta, etc. E isso é verdade. O Alex, depois de tudo isso, ele não responde mais com aversão àqueles estímulos. E o porquê que isso acontece? Agora que vem aquela explicação que eu falei, o porquê não funciona esse método aversivo. Porque você precisa reforçar o estímulo incondicionado. Para isso ser duradouro, o Alex de vez em quando ia ter que refazer a sessão tomando a droga e vendo o vídeo. Por quê? Porque ele começa a passar por violência, sente aquilo, mas não tem um estímulo do remédio. O que acontece? Aquilo começa a ficar mais fraco. O cérebro começa a perceber que aquilo não tem nada a ver com o que ele sentia. Usando uma metáfora para explicar, imagina um pai que toda vez que o filho se comporta mal, levanta o chinelo e fala para ele: se você não parar eu vou te bater. E ele só ameaça com o chinelo, só ameaça, só ameaça. Se ele só ameaçar de vez em quando, não der uma chinelada na criança, ela simplesmente não vai respeitar o chinelo. Ela vai entender que aquilo é só uma ameaça, que aquilo não vai pra frente, não vai passar daquilo. Funciona do mesmo jeito com os métodos aversivos. Porém, tem um grande problema. Por exemplo, o fumante. O fumante tem um método aversivo, ele não consegue mais fumar porque ele sente nojo. Vai chegar uma hora que a vontade de fumar vai ser maior que o nojo, ele vai fumar e vai ver a mesma coisa, vai enfraquecer cada vez mais o nojo até acabar. Só que se o hipnoterapeuta de tempos em tempos reforçar esse nojo, ou se o Alex de tempos em tempos reforçasse essas náuseas, ou se o pai de vez em quando fosse lá e desse a chinelada na criança, o que pode acontecer? Nenhum desses mudou a pessoa. O Alex não deixou de ser mal, ele só não consegue ser mal. O fumante não deixou de ser fumante, ele ainda sente muita vontade de fumar, ele quer fumar, ele sente desejo de fumar, só que ele não consegue por causa do nojo. Mesma coisa que a criança, ela não foi educada, ela quer bagunçar, ela quer fazer pirraça, só que ela tem medo da consequência, que é tomar chinelada. O que isso implica? Você suprime, você reprime isso acaba espanando para o outro lado. É como se fosse uma panela de pressão. Se você não tratou a causa, você só tratou o sintoma, que isso é um sintoma de algo, aquilo vai se manifestar de outro jeito. Por exemplo, o Alex não deixou de ser mal, mas você força ele a ser bom. Você força ele a reprimir aquilo, ele vai achar outro jeito de soltar aquilo. Outro jeito que não traga aversão. A mesma coisa do fumante. Por exemplo, ele é fumante, ele não consegue mais fumar por causa de nojo, ele pode criar vício pelo álcool, pode virar alcoólatra, pode começar a roer unha, pode ficar viciado em fazer tal coisa, pode criar toque, fobia, um monte de coisa, até depressão, ele pode entrar até em depressão.
se o cigarro fosse como se fosse um companheiro para ele. Por quê? Porque você não tratou a causa, você foi simplesmente em um sintoma e bloqueou esse sintoma. É como se uma panela de pressão estivesse soltando fumaça, você vai lá e só tampa o buraco que está soltando fumaça, ela continua com a pressão ali e ela vai estourar uma hora. Por isso que em terapia, geralmente, a gente busca tratar a causa, a gente vai atrás da causa e não do sintoma, porque resolvendo o sintoma, ele vai se manifestar de outro jeito, porque você não tratou a causa. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez Freud largar a hipnose, porque naquela época não tinha esse entendimento de tratar a causa, era simplesmente a sugestão de não ter mais o sintoma, que acabava não adiantando a longo prazo, que foi o que aconteceu com o Alex. Ele foi sofrendo vários estímulos de violência, vários, desde o rapaz, os mendigos, os amigos que viraram policiais, a música, e nenhum desses foi reforçado com a aversão. Foi perdendo o valor da aversão. E assim funciona com esse condicionamento aversivo. Por isso que a longo prazo ele não funciona. Ele é ruim, que além de reprimir e não tratar, ele não é duradouro. Ele não é tão duradouro. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que o tema tenha ficado claro como o céu de brigadeiro no verão. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com geral. Vamos compartilhar para chegar longe e hipnoterapeutas pararem de criar a versão a cigarro para fumantes. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve que ajuda bastante mesmo. Sigam em todas as redes sociais, estão aparecendo aqui do lado. Tem uma surpresa para quem me segue no Facebook. Para quem me segue no Facebook, eu gravei o making off aqui para vocês verem que dá muito trabalho. Então ó, se inscreve, deixa o like que dá muito trabalho. Falou!